Boa tarde, gente. Boa tarde para todos vocês. Pastor Clodoaldo Brito e nós estamos em mais uma reflexão bíblica, sempre batendo esse papo aqui. Que Deus possa te abençoar nessa tarde, que Deus possa, com sua bênção, com sua graça, alcançar o seu lar, a sua família. Eu queria conversar com vocês hoje sobre a nossa família, mas de uma perspectiva de nós pais para com os nossos filhos, né? Essa provisão espiritual para o nosso lar. E eu convido você para que nós estejamos nessa reflexão. E sempre a gente pede aqui, depois que assistir aqui, seja ao vivo agora, ou mesmo depois de assistir esse vídeo aqui pelo Instagram, por favor, dá uma entradinha na nossa página do YouTube, página da igreja, IPRJ Oficial. IPRJ Oficial, lá no YouTube, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e nós agradecemos aí por essa fidelidade, por esse cuidado, por acompanhar-nos a divulgação desses vídeos aí. Nós queremos alcançar um número, expressivo de pessoas de inscritos na nossa página, e temos o propósito de fazer as transmissões via celular diretamente pelo YouTube. Então eu agradeço se você fizer isso. IPRJ, eu vou tentar colocar aqui. IPRJ Oficial. YouTuber. YouTube. Isso aí errado. IPRJ Oficial. Tá aí? Então tá aí na nossa mensagem aí. IPRJ Oficial, entre lá e dê esse feedback, se inscreva, peça para os seus familiares, seus amigos também se inscreverem, curta os vídeos lá postados e também compartilhe, nós agradecemos. Mas vamos lá. Quando morávamos em Anápolis, Goiás, no seminário, ali na área do seminário, aliás, em Goiás, no Cerrado ali, tem muita coruja, as corujonas bonitas, lindas, brancas, enormes, né? E elas, aqui a gente conhece como coruja buraqueira, porque ela faz a sua toca ali na terra, elas cavam e ficam todas sujas quando vão fazer a toca, né? E elas cavam com o bico e com os pés, né? E se sujam todas e fazem sua toca ali, e o que parece um cupizeiro, um formigueiro, elas cavam ali e fazem ali a sua toca, e ela coloca os ovos e os filhotes nascem ali. E elas estão sempre atentas a tudo que acontece, né, ao redor, os perigos iminentes ali, os pedradores, né,
E um dos maiores predadores é justamente o ser humano, grande ameaça, mas outros animais também, como serpentes, como aves e rapinas que são maiores do que elas, e eles vêm para comer os filhotes, e o casal de coruja ali ficam atentos, os pais ficam muito atentos, e eles emitem um barulho, né? Eles emitem um barulho quando percebe a aproximação de predadores. Eles emitem um barulho e para que os filhotes se protejam, os filhotes se guardem ali na toca, se protejam. E os filhotes também fazem, eles ensinam, e os filhotes fazem um barulho como o barulho de uma cascavel, né, para afastar os predadores. Então os pais das corujinhas vão para um lugar aberto em que eles podem vigiar, e eles emitem também um barulho muito grande para afastar os animais, e não somente para afastar os outros animais, os predadores, como também para alertar os filhotes para que eles se guardem, para que eles se escondam, para que eles não saiam da toca, para que eles se recolhem na toca. Então esse cuidado maravilhoso ali, e nós aprendemos muito, né, com relação à nossa família. Nós vivemos perigos iminentes, cada vez mais iminentes. São tantas ideologias, né, que vêm para acabar com a estabilidade da família. Muitas ideologias que são colocadas, querem empurrar isso garganta abaixo nas escolas, na vida, nas faculdades. E como pais, nós precisamos estar atentos a isso. Eu gostaria de ler um texto. O apóstolo Pedro fala um pouco sobre essa vigilância, e eu quero aplicar isso a nós pais, a família, né? Diante dos perigos, os ataques tão cruéis contra a família, E 1 Pedro capítulo 5, eu diria o versículo 8 e a parte A do versículo 9, mas esse texto é tão abrangente, e eu quero ler do versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em seu tempo oportuno vos exalte. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí o texto que nós queremos refletir e aplicar é justamente isso. E eu quero pegar isso como um conselho a nós como pais, como os chefes de família, como homens e mulheres que conduzem a sua família, que criam os seus filhos no temor do Senhor. E o conselho de Pedro é: sejam sóbrios, sejam vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Resistir firme na fé. Resistir firme na fé. Então eu aprendo demais, e eu estava justamente lembrando do que a coruja faz, o casal de coruja faz com relação aos seus filhos, com relação à sua família, a família de coruja ali. Então os pais ficam sempre atentos, e eles conseguem dar um giro de 360 graus praticamente, e ele olha e vira. Uma vez lá no seminário nós acordamos e tinha alojamento masculino, e em cima eram janelas muito grandes de vidros, e acordamos, e era o refeitório, era cozinha e refeitório ali, e era no primeiro andar. Acordamos com um barulho muito grande, pá, pá, como se alguém estivesse tentando quebrar aquela janela muito grande de 1,70 m de altura por
1,20, se não me engano, era 1 metro de largura. Muito grande aquelas janelas de vidro, só tinha a base de ferro ao redor e era toda de vidro, aquelas janelas. E ouvimos aquele barulho muito grande e pensávamos que se tratava de alguém que tinha entrado ali. E quando eu saí do quarto, que era ficar bem de frente ao refeitório, frente à cozinha, o meu alojamento, e saí. Quando cheguei lá, tinha uma coruja muito grande, muito grande. Ela entrou pela parte de cima, né? Onde entrava a ventilação ali para aquele ambiente, e ela estava tentando sair, não estava conseguindo. Ela batia no vidro e voltava, e ela já estava tonta. Eu consegui jogar uma camisa em cima dela e peguei para tentar recuperá-la. E quando eu peguei ela assim pelo lado, pelas asas, né, e abafei ela aqui, ela então deu um giro assim e quase que me bicava. E eu desvencilhei e deixei ela lá. Segurei até, joguei um pouco de água nela, até que ela se recuperou e eu soltei. Muito bonita. E ali, logo mais à frente, eu vi o seu companheiro, eu não sei se era a fêmea ou se era o macho que estava ali. E eu soltei e ela foi, e eu percebi que entrou no buraco lá. Mas enfim, a família de corujas, ela tá sempre alerta ali. As corujas estão sempre alerta. E quando tem então os filhotes e se sentem ameaçadas, elas dão esse sinal, e os filhotes correm, os filhotes entram na toca, e o casal de corujas então fica no alto, né, e observando, e emite esse som para trazer um alerta para os filhotes e ao mesmo tempo afastar os predadores. E dão voos rasantes, inclusive, se for cobra, se tiver lebre ali, para pegar também, para se alimentar. Então dão aquele voo rasante e pega com suas garras e mata aquele animal. E também esse barulho que eles fazem também traz um alerta para aqueles filhotes que também emitem um barulho, como que imitando o barulho de uma cascavel, de uma serpente cascavel, para afugentar também os predadores. E estão sempre atentos aos perigos, estão sempre vendo, estão sempre vigiando, estão sempre alerta para os perigos. E como pais nós precisamos ter esse alerta, né? Ter esse alerta, estar sempre antenado, sempre olhando, porque os nossos filhos são constantemente assediados em todos os lugares. São assediados. E Pedro diz, olha, estejam atentos, sejam sóbrios, sejam vigilantes. O diabo, o vosso adversário, né? O vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. E são tantas filosofias, são tantos pensamentos, são tantos ataques na rua, na escola, na faculdade, na internet, na TV. São tantos ataques, são tantos predadores que vêm para devorar, para destruir, né? Os princípios que nós ensinamos, que nós aprendemos, os princípios bíblicos, né, de uma vida cristã agradável a Deus, e são tão atacados com tantos ataques cruéis. E a gente precisa estar alerta e dar o nosso grito, fazer o barulho com o verdadeiro ensino, chamando aos princípios que sejam agradáveis a Deus e insistir no ensino para que os nossos filhos possam também saber se defender dessas filosofias, desses ensinamentos, destes doutrinamentos que
intencional ou sem intenção nenhuma, na verdade acabam deteriorando os valores morais, cristãos, familiares, que nós passamos a vida toda ensinando aos nossos filhos. E precisamos de fato estar alertas com o que está acontecendo, com o que eles estão vendo, com o que eles está sendo ensinado. E sobretudo estar alerta, sempre reafirmando a palavra de Deus, não é? Onde quer que eles forem, onde quer que eles estiverem, seja desde o maternal até a faculdade, a vida, nós possamos assegurar de que os princípios estão sendo ensinados para os nossos filhos, mas sobretudo que nós estamos sendo o exemplo e que eles tenham confiança em olhar para nós e saber onde quer que eles estejam, mesmo longe do nosso olhar, possam lembrar dos princípios de que nós lhes ensinamos, não apenas verbalmente, repetidamente, nós devemos fazer isso, mas também mostrando o exemplo para eles. Estarmos alertas, perguntar como foi o seu dia, perguntar o que vai no seu coração, se interessar de fato e compartilhar da vida deles, assegurando, como diz a palavra do Senhor, instrui. Eu gosto de parafrasear esse texto, não instrui a criança em caminho que deve andar. Instrui o seu filho no caminho do Senhor, no caminho que deve andar, e quando for adulto, por toda a vida não se desviará dele. Mas a palavra de ordem nessa tarde, com relação à nossa família, é: sejam sóbrios, sejam sérios, sejam vigilantes, né? Sejam vigilantes, porque nós temos um inimigo que procura de todas as formas nos devorar, nos destruir. E ele não mede esforço, ele não tem critério nenhum. Ele faz de tudo, de toda a sua força, de toda a sua maldade para destruir as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa família. Então sejamos todos sóbrios e possamos estar vigilantes, né? E buscando a orientação do Senhor, a graça do Senhor, sendo exemplo para os nossos filhos, para que eles possam amadurecer a sua fé. E mesmo quando não estiver mais sob os nossos olhos, aquilo que nós ensinamos e os alertamos, com o barulho do conselho bíblico, com o barulho da vida cristã, com o barulho do nosso envolvimento sério com Deus e com o seu reino. Que esse barulho possa trazer um alerta para os nossos filhos, para que eles aprendam a se defender, mesmo quando estiverem sozinhos, mesmo quando não estiverem mais no ninho. A gente lê um pouco sobre a coruja, por exemplo, e em 2 meses eles já são preparados para viverem sozinhos, né? Eles estão preparados, eles aprenderam com seus pais essa vigilância constante. E ele passa isso para os seus filhotes, para a sua vida, e que nós sejamos assim também. Sejam firmes e constantes. Sejamos todos firmes e constantes. Que Deus abençoe a todos vocês. Deem a todos uma excelente tarde. Que Deus guarde a sua família. Que Deus guarde a sua vida. Fiquemos alertas e descansemos no Senhor. Que Deus abençoe a todos.